Eduardo Costa, divulgadas na sexta-feira, 14 de outubro de 2023, são as seguintes. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No YouTube. Justiça nega outro pedido de suspensão de processo por estelionato. O cantor e seu sócio, Rafael Cabral, são acusados de estelionato por terem omitido informações em uma negociação de imóvel em Capitólio, no sul de Minas. A Justiça negou o pedido de suspensão do processo, que segue em andamento. Cachê de R$350 mil de Eduardo Costa é alvo do Ministério Público da Bahia. O Ministério Público da Bahia entrou com uma ação na Justiça para reaver o cachê de R$350 mil pago ao cantor por um show realizado na cidade de Santa Maria da Vitória. O órgão alega que o valor é abusivo e que o município está em situação de insolvência. Além dessas notícias, Eduardo Costa também segue dando destaque à sua vida pessoal. O cantor se casou com a influencer Mariana Polastrelli em abril deste ano, e os dois têm compartilhado momentos do relacionamento nas redes sociais. Justiça nega outro pedido de suspensão de processo por estelionato. Eduardo Costa e seu sócio, Rafael Cabral, são réus em um processo por estelionato. O Ministério Público de Minas Gerais acusa os dois de terem omitido informações em uma negociação de imóvel em Capitólio, no sul de Minas. O processo está em andamento e, em fevereiro deste ano, a Justiça já havia negado um pedido de suspensão do processo. Na sexta-feira, 14 de outubro, a Justiça negou outro pedido de suspensão, feito pelos advogados dos réus. Cachê de R$350 mil de Eduardo Costa é alvo do Ministério Público da Bahia. O Ministério Público da Bahia entrou com uma ação na Justiça para reaver o cachê de R$350 mil pago ao cantor Eduardo Costa por um show realizado na cidade de Santa Maria da Vitória. O órgão alega que o valor é abusivo e que o município está em situação de insolvência. O Ministério Público também afirma que o show não foi realizado de acordo com o contrato, que previa a apresentação de uma banda de apoio e um show pirotécnico. A ação foi distribuída para a primeira vara da comarca de Santa Maria da Vitória. A notícia sobre o cachê de R$350 mil pago ao cantor Eduardo Costa por um show realizado na cidade de Santa Maria da Vitória, na Bahia, tem gerado polêmica. O Ministério Público da Bahia alega que o valor é abusivo e que o município está em situação de insolvência. O contrato entre o cantor e o município previa o pagamento de R$350 mil pelo show, que foi realizado no dia 26 de junho, aniversário de 114 anos do município. O valor é considerado alto pelo Ministério Público, que afirma que o preço médio de um show de Eduardo Costa é de R$ 264.571,43. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Além disso, o Ministério Público alega que o município está em situação de insolvência. Segundo o órgão, o município tem uma dívida de R$120 milhões e não tem condições de arcar com o pagamento do cachê. O cantor Eduardo Costa ainda não se manifestou sobre a notícia. A notícia também repercutiu nas redes sociais. Muitos internautas criticaram o valor do cachê e o fato de o município estar em situação de insolvência. Outros internautas defenderam o cantor, afirmando que ele é um artista de renome e que o valor do cachê é justificado. A Justiça ainda não se pronunciou sobre o caso. O processo está em andamento e o Ministério Público espera que o cachê seja restituído aos cofres públicos. O valor do cachê é abusivo? O município está em condições de arcar com o pagamento do cachê. O cantor Eduardo Costa é responsável pelo valor do cachê. Essas são apenas algumas questões que podem ser levantadas sobre a notícia. O caso ainda está em andamento e é possível que novas informações sejam divulgadas nos próximos dias. O valor do cachê é abusivo? O valor do cachê de R$350 mil é considerado alto pelo Ministério Público, que afirma que o preço médio de um show de Eduardo Costa é de R$ 264.571,43. No entanto, é importante ressaltar que o valor do cachê de um artista pode variar de acordo com uma série de fatores,
como o tamanho do evento, o público-alvo e a demanda do mercado. É possível que o valor do cachê de Eduardo Costa tenha sido negociado com base nesses fatores. Além disso, o contrato entre o cantor e o município foi assinado em março de 2023, quando a inflação ainda estava em alta. Isso pode ter contribuído para o aumento do valor do cachê. O município está em condições de arcar com o pagamento do cachê. O município de Santa Maria da Vitória tem uma dívida de 120 milhões de reais. Isso significa que o município não tem condições de arcar com o pagamento do cachê sem comprometer suas finanças. O Ministério Público alega que o município deveria ter realizado uma licitação para contratar o cantor Eduardo Costa. Isso teria permitido ao município comparar preços e negociar um valor mais justo. O cantor Eduardo Costa é responsável pelo valor do cachê. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras! O cantor Eduardo Costa não é responsável pelo valor do cachê que foi negociado com o município. No entanto, ele poderia ter se recusado a aceitar o valor, caso achasse que o valor era abusivo. O cantor também poderia ter exigido que o município cumprisse o contrato, incluindo a apresentação de uma banda de apoio e um show pirotécnico. A justiça ainda não se pronunciou sobre o caso. O processo está em andamento e o Ministério Público espera que o cachê seja restituído aos cofres públicos. A justiça ainda não se pronunciou sobre o caso. O processo está em andamento e é possível que novas informações sejam divulgadas nos próximos dias. Conclusão: a notícia sobre o cachê de R$350 mil pago ao cantor Eduardo Costa por um show realizado na cidade de Santa Maria da Vitória, na Bahia, é complexa e envolve uma série de fatores. É possível que o valor do cachê seja abusivo, mas também é possível que o contrato tenha sido negociado de forma justa. A justiça ainda não se pronunciou sobre o caso e é possível que novas informações sejam divulgadas nos próximos dias. O caso do cachê de Eduardo Costa é um exemplo de como a contratação de artistas para eventos públicos pode ser um assunto controverso. Por um lado, é importante que os artistas sejam remunerados de forma justa pelo seu trabalho. Por outro lado, é importante que os municípios sejam responsáveis com o dinheiro público. O caso de Santa Maria da Vitória é um exemplo de como um município pode se endividar por contratar um artista com um cachê alto. O Ministério Público alega que o município deveria ter realizado uma licitação para contratar o cantor Eduardo Costa. Isso teria permitido ao município comparar preços e negociar um valor mais justo. Além disso, o Ministério Público alega que o show não foi realizado de acordo com o contrato, que previa a apresentação de uma banda de apoio e um show pirotécnico. Isso pode levar a uma multa para o município. O caso ainda está em andamento e é possível que a justiça condene o município a devolver o cachê ao cantor Eduardo Costa. No entanto, o caso também pode ser arquivado, caso a justiça conclua que o contrato foi negociado de forma justa. Ainda que o caso seja arquivado, o caso de Santa Maria da Vitória é um alerta para os municípios que pretendem contratar artistas para eventos públicos. É importante que os municípios tomem medidas para evitar que sejam lesados financeiramente. Algumas medidas que podem ser tomadas pelos municípios incluem realizar uma licitação para contratar o artista. Isso permitirá ao município comparar preços e negociar um valor mais justo. Estabelecer um limite para o valor do cachê. Isso ajudará a evitar que o município seja lesado financeiramente. Incluir cláusulas no contrato que prevejam penalidades para o artista em caso de descumprimento do contrato. Isso ajudará a garantir que o município receba o que foi acordado. Ao tomar essas medidas, os municípios podem ajudar a garantir que a contratação de artistas para eventos públicos seja um processo transparente e justo. Ao tomar essas medidas, os municípios podem ajudar a garantir que a contratação de artistas para eventos públicos seja um processo transparente e justo. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Em conclusão,
O caso do cachê de Eduardo Costa é um exemplo de como a contratação de artistas para eventos públicos pode ser um assunto controverso. É importante que os municípios sejam responsáveis com o dinheiro público e que tomem medidas para evitar que sejam lesados financeiramente. Além disso, é importante que os municípios sejam transparentes na contratação de artistas para eventos públicos.